Pois é, né, gente? São Paulo está fazendo aniversário. São 468 anos de história da cidade mais populosa do continente americano, do hemisfério sul e dos países da língua portuguesa. Isso é muito legal, né? São Paulo tem o 10º maior PIB do mundo e é a cidade brasileira mais influente no cenário mundial, estando entre as 15 mais globalizadas do planeta. Quanta coisa, né? Uau, Pois é, quanta mas quem coisa. vai falar com a gente a respeito de São Paulo, no Notícias do Bem, é o professor do Mackenzie, historiador Daniel Carvalho, que está com a gente mais uma vez, aceitou o nosso convite para estar conosco aqui nesse feriadão de aniversário de São Paulo. Professor, obrigado pela sua participação, é sempre um prazer muito grande conversar com o senhor, recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Eu é que agradeço o convite, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. E é mesmo, estamos aqui nesse feriadão, mas estamos trabalhando. Eu estou no Mackenzie, porque nós estamos aqui na maratona para preparar tudo para o início do semestre, né? Então, é verdade, né? Dei essa paradinha aqui para conversar com vocês, bater um papo sempre gostoso e agradeço o convite logo de cara. Imagina, o prazer é todo nosso, professor. Bom, começar pelo começo, né? As origens de São Paulo têm a ver com os jesuítas, tem a ver com o desbravamento aqui dessa região do estado. São Paulo não nasceu, vamos dizer assim, para ser a capital, mas acabou se transformando na capital, né? Sim, São Paulo tem uma história também construída, né? Eu sempre falo isso, né? Que as datas comemorativas, elas são uma construção e elas vão passando pelo tempo, né? E camadas de significado, camadas de sentimento, né? Já que nós estamos falando até como a exposição trata, né? Uma arqueologia amorosa, né? Então existe um afeto também, então camadas de afeto, camadas de violência, camadas de sentimento que vão sendo adicionadas, né? O 25 de janeiro, ele é uma data que nós não temos como precisar que, de fato, em 25 de janeiro de 1554, houve a fundação de São Paulo de Piratininga, no Planalto de Piratininga. Como assim? A gente não tem como precisar, porque a documentação ela é ambígua, ela é lacunar, ela é insuficiente para dizer que esse dia é o dia. Mas esse dia ganha muita relevância, né? Porque é a data que a tradição coloca como sendo a data da conversão de São Paulo, do apóstolo Paulo, e isso obviamente tem uma relevância religiosa. Era uma cidade que foi fundada em torno da missionação jesuítica no Brasil, naquilo que nós chamamos a América Portuguesa, né? E não só isso, também no dia 25 de janeiro foi rezada a primeira missa do colégio, e isso torna o dia 25 de janeiro uma data muito forte, simbólica, né? Então as datas são assim, elas são construídas dessa forma, né? Uhum. A questão é que São Paulo, o Planalto de Piratininga já tinha um povoamento anterior, né, àquilo que é São Paulo de Piratininga, que é Santo André da Borba do Campo. Santo André da Borba do Campo era uma vila que foi fundada em 1553, um ano antes, e ela já tinha status de vila, né? A primeira vila fundada nessa região, né, na época ainda das capitanias hereditárias, foi de 1532, que é São Vicente, né? Então 1532 é o momento de estabelecimento da colonização portuguesa nessa região, que hoje a gente chama Sudeste, ou Litoral Paulista, né? E isso vai aumentando o interesse e a necessidade dos portugueses de colonizarem, né? Então, São Paulo, ela vai ser construída, ela vai ter o seu embrião logo depois, ou alguns anos depois, da fundação de Santo André da Borda do Campo, e a população de Santo André da Borda do Campo vai ser transferida, tá, para São Paulo, né? Então São Paulo ganha um reforço demográfico porque a população vai ser transferida. Aí a gente pode se perguntar por que transferem um grupo de pessoas, né? Porque Santo André era uma região da Borda do Campo, era uma região extremamente devassada, ou seja, de fácil acesso, e a população que estava ali vivia em conflito com as outras populações que eram originárias da região, que eram os indígenas, né? São Paulo de Piratininga era uma região mais protegida, porque ela estava entre dois rios, né, o Tamanduateí e o Anhangabaú, e esses dois rios ali, que hoje o Anhangabaú a gente nem vê mais, né, porque ele está todo canalizado
e aterrado. Essa região ficava entre rios e ela era um planalto, então quem morasse ali conseguia ver possíveis ataques, né? Essa região era uma região muito conflituosa, né? Porque os portugueses entravam em conflito constante com grupos indígenas que não tinham sido reduzidos, como falava na época, não tinham sido reduzidos. Isso quer dizer, não tinham sido catequizados e conquistados, né? Entendi. Professor, olha só, quando a gente caminha por São Paulo, né, quando a gente anda por São Paulo, parece que a gente, em alguns lugares, dá para reviver um pouquinho dessa história, né? É uma cidade que, por si só, em alguns pontos turísticos, em alguns pontos, a gente consegue entrar um pouquinho, né, nesse espaço e ver um pouco isso. Como que a gente vê a importância de preservar, né, esses pontos turísticos, de preservar esses prédios, preservar espaços ainda? Porque é uma luta constante ainda de muita gente aqui na cidade, né? Sim, nós temos alguns órgãos públicos dedicados a isso, né? Em âmbito nacional, em âmbito estadual e também no âmbito municipal, né? Essa é uma luta constante. A gente já chegou a conversar em outros momentos sobre como que nós fazemos mal o nosso papel de mordomos dessa cidade, né? E das coisas que são históricas, né? A gente conserva mal e existe uma má vontade muito grande das lideranças em fazerem com que isso seja uma prioridade. Mas São Paulo é recheada desses pontos turísticos, mas que devem ser pensados como muito mais do que isso. Devem ser pensados também como um espaço de convivência, né? Onde o paulistano e as pessoas que vêm para São Paulo convivem, né? Um espaço público de fato. São Paulo é uma cidade de grandes contradições, como toda metrópole, né? Você vê a pobreza e a riqueza conviverem muito, muito proximamente, né? Mas você tem regiões de São Paulo que você, como centro, né, o centro da cidade, o chamado Centro Velho, em que você tem lá o privilégio de ver uma série de edificações, mas as mais antigas, as edificações mais antigas não estão preservadas, né? Elas desapareceram. Por quê? Porque São Paulo demorou a se tornar uma cidade tão exuberante como ela é, tá? Então as edificações em São Paulo, como em todas as regiões fronteiriças do Império Português, eram extremamente provisórias, não eram casas de taipa. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador brasileiro, né, o organizador da grande coleção da história do Brasil, que é a história da civilização brasileira, e um grande historiador de São Paulo, ele fala, não é, que no século XVIII, por exemplo, os homens bons, que eram as lideranças da Câmara, né, as lideranças camarárias da Vila de São Paulo, falavam português na Câmara e redigiam documentos que iam para a coroa portuguesa em Lisboa em português, que era a língua do rei, mas falavam língua geral, que era a língua dos índios, falavam a língua geral em casa, com os escravos, que eram na sua maioria indígenas, com os serviçais, não necessariamente escravos, e até com as suas esposas. O Sérgio Buarque fala que as mulheres, em estrito senso, portuguesas, né, de nascimento português, mesmo tendo nascido nessa região, mas isso fazia parte do Império Português, elas nem português falavam, né? Muitas vezes essas mulheres falavam língua geral, né? E os maridos portugueses falavam língua geral com as suas esposas, que eram, no estrito senso, também portugueses. Então essa era uma região de uma população muito mestiça, misturada, né? O português paulista é digamos assim, o toponímico, ou o patronímico, o nome de região dado a alguém que mora em uma região mais antigo que nós temos na história da colonização portuguesa, são os paulistas, tá? E essa região de São Paulo, né, é uma região de onde saíam as bandeiras, de onde saíam as monções, né? A história de São Paulo é extremamente ligada com essa questão econômica que era o aprisionamento de índios e a escravização desses índios, né, que eram trazidos para o Planalto para trabalharem na lavoura, para trabalharem na casa desses portugueses. Mas o português que morava aqui não é o português que a gente tem na cabeça, não. Ele era um português mestiço, que andava descalço, ao mesmo tempo que ele usava a couraça
portuguesa, que era um armamento português, ele usava arco e flecha e andava descalço, que ele tinha aprendido com os índios que era mais fácil se movimentar assim dentro das matas, né? Então, essa cidade vai desenvolvendo, né? Ela ganha foro de vila. Foro é um documento que diz, é como se fosse uma carta de nascimento, uma certidão de nascimento com algumas regras, tá? Isso é que é o foro. O foro de vila de São Paulo de Piratininga, é de 1560, então, portanto, 6 anos depois, né? É aí que ela recebe o foro de vila e um pelourinho, né? O pelourinho representa a ordem, representa a lei, né? Representa, até mesmo num sentido mais figurado, representa o rei, né? Que está lá distante, está lá em Lisboa, né? Mas essas regiões de franja, né? Ou seja, essas regiões longe, fronteiriças, muito longe do sol, que é o rei, elas são regiões extremamente pobres, né, empobrecidas. São Paulo vai ganhando mais força a partir de 1580 até o comecinho de 1600, quando ela ganha uma casa de fundição que servia para fundir o ouro que estava sendo encontrado aqui. É o momento onde começa a se encontrar ouro no Planalto, né? Os índios começam a trazer as itaberabas, que quer dizer pedra que brilha, né? Essas pedras que brilham eram pedras preciosas que iam sendo trazidas, né? Mas São Paulo só vai se tornar sede da capitania mesmo, ela só vai se tornar sede em 1709. Então veja, de 1554 até 1709, São Paulo é uma vila e ela vai se tornar então sede da capitania. Em 1711, então 2 anos depois que ela se tornou sede da capitania, aquilo que depois vai ser província e que depois vai ser estado, tá? Então chamava capitania, depois província, depois estado. É 1711 que ela vai se tornar cidade. Então ela deixa de ser a vila de Piratininga, São Paulo de Piratininga, e passa a ser cidade. A essa altura ela tem mais ou menos 3.000 habitantes. Então ela vai se tornar cidade ali no alvorecer do século XVIII, 1711. 1720, a coroa, porque o ouro das Minas Gerais começa a ficar muito relevante, a coroa divide a capitania, né? Aí São Paulo fica mais ou menos o que é o estado hoje, um pedaço do que é Mato Grosso do Sul e o Paraná. Isso fica sendo a capitania de São Paulo, e a capitania de Minas Gerais vai se tornar uma capitania em si mesma, né? A cidade ela vai ser chamada de cidade, então, a partir de 1711, e aí, um século depois, já lá no Império, é que ela vai ser chamada de cidade imperial, né? 1823 ela ganha o título de cidade imperial. Aí ela era apelidada de cidade imperial e Burgo dos Estudantes, porque aí já tinha sido fundada a escola de direito, né? E aí São Paulo vai pegando o fôlego, né? Mas ainda muito empobrecida se comparado ao Rio de Janeiro, se comparado ao Recife, se comparado a Salvador, né? É só no século XIX mesmo, né, a partir da segunda metade do século XIX, é que São Paulo vai crescendo, vai ganhando importância econômica por conta do café, e aí na virada do século XIX para o XX, a famosa história que a gente conhece da imigração, da abolição da escravatura e dos primeiros surtos industriais. E aí São Paulo vai se tornando mais aquilo que a gente conhece hoje. Uma cidade, né, professor, muito receptiva, e a gente vê isso contribuindo para a história e contribuindo para que São Paulo seja cosmopolita. Quer dizer, a gente tem aqui legiões, né, de habitantes que vieram de outros países, né? A gente tem colônia italiana muito forte, a gente tem a colônia japonesa muito forte. Quer dizer, São Paulo recebeu toda essa população e isso contribuiu para transformar São Paulo no que ela é hoje, né? Com certeza, né? São Paulo, ela se torna ali no começo do século aquilo que em geografia chama de foco de atração. Se torna um foco de atração muito forte, né? Por quê? Porque a cidade está crescendo, os postos de trabalho também, a indústria começa a se desenvolver, mas principalmente o café, né? Então essa região, São Paulo em si mesmo enquanto cidade é o entroncamento, né? Alguns historiadores dizem que São Paulo é um entroncamento, ou seja, um encontro de caminhos
desde a época em que os portugueses nem tinham chegado aqui ainda, né? Que as populações indígenas já encontravam no Planalto de Piratininga uma área de interação, de escambo, trocas comerciais. Então, de que São Paulo já era isso desde os indígenas. Agora, muitas pessoas falam isso para exaltar São Paulo e tal, e dizer que São Paulo é a locomotiva da nação e aquela coisa toda. Isso não importa muito, né? Mas é importante notarmos que São Paulo tem uma história, assim, de encontros, de trocas. Mas é também interessante notar que esses encontros e essas trocas não são destituídos de conflitos, né? O tempo todo há conflitos, nem sempre os imigrantes são bem recebidos, mas eles lutam muito para permanecer. Por quê? Porque a maioria dos imigrantes não vão passear. Quando eles imigram porque o seu lugar de origem se tornou tão inóspito, se tornou tão difícil, né? Se tornou tão sem oportunidades, que eles precisam partir para um novo lugar. Então, os japoneses que para cá vieram, os libaneses, os italianos, os espanhóis, os portugueses recém-chegados, essa gente toda que vem no começo do século, não vem para passear, não é? Vem para fixar-se e vem para ganhar a vida, né? Para cuidar da sua família. E São Paulo é até hoje, então, esse foco de atração pela sua grande importância econômica, pelo dinamismo econômico, né? E a sua representatividade no cenário internacional. Veja, São Paulo recebe novas levas de imigrantes durante o século XX e no século XXI, com as crises que nós vamos ver nas Américas principalmente, né? Então, nos nossos vizinhos e na América Caribenha, no Haiti, por exemplo, as crises geradas por questões econômicas, mas também por desastres ambientais, vão fazer com que essas populações venham para São Paulo, né? Tenham São Paulo como seu destino, e São Paulo tem uma grande dificuldade em receber essa gente toda, porque é muita gente, né? E as populações que, uma vez que estão aqui, elas também, muita gente recebe com uma certa resistência, né? Mas é necessário sempre pensar em São Paulo como esse lugar de receptividade, né? São Paulo recebeu, por exemplo, os imigrantes da seca, né? Então, os imigrantes da seca que vinham do Nordeste, da região Nordeste, do Sertão e do Agreste, também vieram para São Paulo, se estabeleceram. São Paulo não é de um povo, né? São Paulo é de muita gente, são muitas camadas, muitos sotaques. Não existe um sotaque paulistano. As pessoas até brincam, esse é o sotaque paulistano. Aí o paulistano diz, não, esse é o sotaque da Moca, esse é o sotaque de Santana. Por quê? Porque São Paulo, são muitas São Paulos, né? E o nosso desafio é tornar São Paulo uma cidade que de fato ofereça oportunidade, que de fato receba, né? Mas não é fácil a vida de quem vem para São Paulo, principalmente de lugares em que a gente, dentro de ciências humanas, falam que são imigrantes considerados não convenientes, que é aquele imigrante pobre, né? Que vem para trabalhar, mas São Paulo vive dessa mão de obra que vem para cá ganhar vida, né? São Paulo é uma cidade extremamente dinâmica e que a gente tem uma relação, às vezes, de amor e ódio, mas nesse aniversário vamos tentar ressaltar a relação de amor, né? E assim, a gente vê hoje, os números de São Paulo são impressionantes, né? E os números econômicos de São Paulo, apesar da crise que, enfim, o mundo está enfrentando e tal, são números realmente muito importantes, né? São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, é a maior cidade de língua portuguesa do mundo, quer dizer, são muitos números muito importantes que fazem de São Paulo, enfim, o que São Paulo é hoje, né, professor? Com certeza, né? São Paulo, do ponto de vista econômico, né, é uma grande potência, né? Maior parte das empresas estão aqui, empresas internacionais, o histórico de São Paulo, né? São Paulo teve um processo de industrialização forte, não é? Principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, com aquilo que a gente chama de substituição de importações. Isso significa o quê? Que aquilo que a gente não podia mais importar da Europa, porque a Europa estava em guerra, era necessário produzir aqui, né? Então, substitui-se importação por um produto doméstico. Isso é o motor fundamental da industrialização em São Paulo. Mas nós vamos ter outros momentos, né, de surtos econômicos e desenvolvimento, políticas públicas mesmo, de programas econômicos voltados para o desenvolvimento econômico de São Paulo.
e São Paulo, então, vai se tornando essa cidade, né? O dinheiro do café foi aquele dinheiro acumulado, né? Uma acumulação primitiva fundamental para que houvesse a industrialização. Então, os grandes cafeicultores paulistas vinham para São Paulo estabelecer residência, porque essa era uma região onde existiam os principais escritórios de comércio, né, na primeira metade do século XX. Então, essa região foi se tornando esse lugar. Fora que São Paulo tinha a escola de direito, né, então já havia uma tradição de formação de bacharéis. São Paulo tinha escola superior, né, até o próprio Mackenzie, por exemplo, já estabelece um curso de comércio em 1902. Né. Então, em 1902 se funda o primeiro curso de comércio, chamava-se Curso Superior Comercial, para formar pessoas aptas para a gestão dos negócios. Olha só que interessante, 1902, é o primeiro do Brasil. 6 meses depois, funda-se também a Escola de Comércio Álvares Penteado, então, que é hoje a FECAP, né? Então, nós temos aí uma série de instituições em São Paulo que vão preparando a mão de obra, que vão preparando o terreno, que vão preparando o espaço para aquilo que São Paulo vem se tornar economicamente nos dias de hoje. E São Paulo, então, segue crescendo, né? É, de fato, a cidade mais cosmopolita. Eu vim do interior de São Paulo e vim para cá estudar, fazer faculdade, né? E eu me lembro de ficar impressionado em São Paulo, porque você andava pelas ruas e ouvia pessoas falando em diversas línguas, né? Eu lá no meu interior, na cidade pequena, eu só ouvia o mesmo sotaque, a mesma gente sempre, com as mesmas caras e as mesmas roupas até, né? Mas quando cheguei em São Paulo, me deparei com aquela diversidade imensa, né, de pessoas, de sotaques, de línguas. E é assim como o que acontece. São Paulo é essa cidade do trabalho, né, e cidade de gente corrida. Uma vez eu estive em Portugal e eu estava conversando dentro do bonde e uma senhora falou: "Da onde você veio?", né? Eu disse: "Do Brasil". Ela: "Mas isso eu já percebi, eu quero dizer de que lugar de São Paulo, de que lugar do Brasil?". Aí eu disse: "Eu moro em São Paulo". Aí ela disse: "É gente muito corrida, eu nunca vi, para que trabalhar desse tanto?". Ela falou desse jeito, né? E o paulistano tem essa fama, né? De gente que acorda cedo, dorme tarde, a cidade que nunca para, né? E isso não quer dizer que é um mar de rosas e uma espécie de paraíso, mas é uma cidade de oportunidades e uma cidade que tem que olhar para as suas contradições, e principalmente para as populações mais vulneráveis, para que ela seja, para os próximos 500 anos, para que ela continue sendo acolhedora e para que ela continue forte, né? Com certeza. Professor, bom. a gente queria agradecer a sua participação aqui no Notícias do Bem. Sempre um prazer, né, ter essas aulas de história, né, nesses momentos. E obrigado por separar esse tempo. Eu sei que está na correria, apesar do feriadão, eu sei que você está na correria aí no Mackenzie, mas obrigado por separar esse tempo. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, a gente adora conversar com o senhor aqui. E aproveitando um comentário que você fez lá no comecinho, né? São Paulo é dividido naquele sentimento de tipo de amor e não e desamor ali, né? O Ricardo Reis, que participa sempre aqui da programação, ele colocou negócio de São Paulo por 3 dias só. Sou bicho do interior. Às vezes quem vem do interior não consegue gostar da nossa correria, mas como o Caetano disse, né, ele aprendeu a gostar de São Paulo, né, porque Narciso não gosta daquilo que não é espelho. Então, às vezes a gente se depara com o que é estranho e a gente fica, mas depois ele ama São Paulo e assim vai, tem um amor por São Paulo, né? São Paulo é a cidade dos encontros. A gente que é Muito bicho do interior obrigado também, de pelo vez em papo. quando assusta. A gente, quando chega em São Paulo, dá uma assustada assim, mas depois acostuma. Costuma. Obrigado, professor. Obrigado pelo papo, pelo convite, e sempre que precisarem de um olhar do historiador, eu estou disponível.